Hoje nós temos um outro problema, já que você perguntou sobre os Opa. problemas, que é a burocracia. Nossa Senhora. É horrível para uma pessoa conseguir um alvará para montar uma pequena, média ou grande empresa. Se pequena e média é difícil, imagina grande. Isso espanta os londrinenses. É. Você tem dificuldade para conseguir qualquer tipo de alvará. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sempre falo dessa história porque foi uma história que, de certa forma, me deixou chocado. Eu, como músico que sou, fui o primeiro comandante da Polícia Militar em Londrina que trouxe a banda de música da Polícia Militar, que fica em Curitiba, Sim. para cá. E trouxe mais de uma vez por ano, durante todos os 4 anos que fui gestor do 5º Batalhão. Ou seja, eu adoro a arte. E era a Polícia Militar, a minha corporação, trazendo arte para a cidade. E em certo momento, eu consegui um patrocínio da CIL para que nós, trazendo a banda da Polícia Militar, a CIL patrocinasse os equipamentos, né, que seriam colocados num primeiro momento, numa primeira apresentação no Teatro Mãe de Deus, uma apresentação beneficente, cuja entrada era só 1 quilo de alimento não perecível, ou seja, não tinha objetivo de ter lucro, e no dia seguinte ia para Ibiporã, 4ª Londrina, 5ª Ibiporã. De repente, olha só, nós pagamos a locação do Teatro Mãe de Deus, com o patrocínio da CIL, pagamos os equipamentos, né? E achamos que estava tudo certo, e de repente a administração do Teatro Mãe de Deus nos informa que a prefeitura estaria cobrando o alvará. Mas observe que era um ente federativo, o município cobrando o alvará de um outro ente federativo, a Polícia Militar, o Estado. Como é que eu ia pagar? Do bolso? Né? E aí me falaram o seguinte: liga para o secretário da Fazenda. E eu liguei. E indignado eu fiquei, pois que conversei com ele e falei assim: João Pérez, eu estou trazendo para Londrina cultura. Isso deveria ser protagonizado pelo município, não pela Polícia Militar. O município deveria estar investindo em trazer cultura para cá. Eu vou ter que pagar para o município para trazer cultura gratuita para a cidade de Londrina? Tô fazendo um serviço aqui. Eu estou fazendo uma coisa que deveria ser benefício. Você não tem como você extinguir, dar uma isenção nessa... Não tem jeito. Nossa. Eu tive que pegar parte do patrocínio da CIL, e obrigado a CIL pela colaboração, que investe muito em cultura, e pagar o município. E no dia seguinte, lembra que eu falei que eu teria uma apresentação em Ibiporã? Sabe o que eles cobraram de mim? Nada. Aí. O João Coloniese falou o seguinte: venha, imagina, eu quero isso na minha cidade. Com certeza. Então, Londrina está atrás. Londrina perde investimentos. Londrina perde entretenimento, porque é uma cidade travada, é uma cidade burocrática e precisa de alguém que destrave, que desburocratize a cidade para que ela possa crescer. Não por acaso. Várias indústrias que tentam vir aqui e aqui se implantar vão para outros redutos, porque aqui não encontram espaço alvissareiro. Perfeito. Ainda nessa parte do turismo, a gente tem muitos parques que estão fechados ou que estão em situações, né, complexas. O que você pretende fazer com o Parque Arthur Thomas, Mata dos Godói? Você tem algum projeto para isso? Exemplo. Outro dia eu conversei com o professor Marcos Rambalducci, que me deu uma grande ideia, e eu inseri isso no meu plano de governo. Hoje... Acho que ele foi meu professor também. Eu conversei com ele há muitos meses atrás. Ele era da UTF, né? Sim, ele é, né? De economia, isso. Mas ele não era, não fazia parte do plano do atual candidato, né, do qual ele é assessor hoje. Então, algumas ideias que o candidato X lá tem são ideias do Marcos Rambalducci, mas com o qual eu já tinha conversado há muitos meses antes dele ser assessor desse candidato. E ele me trouxe uma ideia, por exemplo, de fazer o maior parque linear aquático da América Latina, da América do Sul, pelo menos. Né? Você fazer uma ciclovia, um passeio que abrangesse o Lago 1, Lago 2,
né, o aterro fosse até o Parque Arthur Thomas e voltasse. Então seria, para o turismo seria excelente. E as pessoas que viessem para cá iriam utilizar muito isso. Nós estaríamos viabilizando a exploração do Parque Arthur Thomas, que está parado. É triste você ver o estado no qual se encontra o Parque Arthur Thomas. Eu tenho o pensamento, ressalvado os ajustes que devem ser feitos com o Ministério Público e Secretaria do Meio Ambiente e todos os órgãos que envolvem meio ambiente, mas eu tenho vontade de implantar na cidade de Londrina a exploração econômica dos espaços ambientais, dos espaços públicos. Então, por exemplo, no Arthur Thomas, é um lugar bonito, basta que ele seja revitalizado. Sim. Colocar, por exemplo, um restaurante lá dentro. E a contrapartida qual seria? Que ele mantivesse, que fizesse a manutenção do parque. Aí ele não estaria abandonado tal como está. Entendeu? Em Curitiba isso já acontece. Vários parques já são explorados economicamente. E as empresas que ganham na licitação para fazer essa exploração têm, por contrapartida, o objetivo de fazer a manutenção e a revitalização desses ambientes. Temos o Marco Zero. O Marco Zero é uma vergonha para o londrinense, cara. Sabe o que se faz no Marco Zero hoje? Vende-se crack. Você quer crack? Vai no Marco Zero, você vai achar. Virou um ponto, entendeu? Lá, né? Um ponto de venda de drogas, de consumo de entorpecentes. E cadê o poder público a fazer a intervenção nesse espaço? Não tem. Então nós temos que, por exemplo, Calçadão. Calçadão, vai agora no Calçadão. Ele está abandonado. Está tudo fechado. O que você vai encontrar lá são pessoas em situação de rua. Quando, na verdade, o que você tinha que ter funcionando? Eu tenho esse objetivo. Transformar o Calçadão num espaço grande, espaço gastronômico, até 10, 11 horas da noite funcionando, para que as pessoas tivessem no Calçadão um parâmetro, um lugar para ir, para se divertir, com música ao vivo, com food truck, alimentação, família. Isso, inclusive, diminuiria a criminalidade do centro, porque onde você está mais movimentado, né? Está movimentado, as pessoas que são dependentes químicas e que são pessoas em situação de rua e que praticam o furto para sustentar o próprio vício, não o fariam porque se sentiriam fiscalizados. Por que você acha que o maior número de furtos no centro é durante a madrugada? Porque não tem ninguém. É porque o centro ele fica meio que, entre aspas, inútil depois das 6, porque tudo fecha, aí fica abandonado. Fecha. Então vira um espaço de ninguém, ocupado por pessoas em situação de rua. Isso não quer dizer que eu tenha um posicionamento higienista, de que as pessoas de rua não têm dignidade. É isso que eu ia perguntar. Mas esse é outro tema. Esse é outro tema sobre o qual eu acho que nós vamos falar ainda hoje. Claro. Eu só acho o seguinte, que você pode fazer a compatibilização da exploração adequada dos espaços públicos sem prejuízo de outras medidas que tenham por objetivo resguardar a condição dessas pessoas que eventualmente clamam pela intervenção do poder público. Perfeito. Então, assim, já que a gente puxou, né? Um dos processos, acredito, para aumentar o turismo também é lidar com essas pessoas, né, em situação de rua. Como que você pretende fazer isso? Nós temos que ter cabeça aberta. Nós não podemos mais achar que o problema das pessoas em situação de rua é um problema só de polícia, que é um problema só de assistência social. É um problema multidisciplinar. Nós precisamos que haja um trabalho integrado. Eu falo isso e faço a seguinte ressalva, antes de discorrer sobre o assunto. Eu não venho aqui, oportunista, dizer que estou preocupado com as pessoas em situação de rua. Eu já falava disso em 2021, quando eu era comandante do batalhão. Já falava isso em 2022. E hoje estou aqui sustentando uma narrativa minha, que, portanto, já existia. Alguns candidatos hoje vêm com essa bandeira de resolver o problema das pessoas em situação de rua. Mas vêm porque agora são candidatos. E o que eu sempre disse foi o seguinte: quando as pessoas iam atrás de mim no batalhão, porque eu sempre mantive as portas abertas, eu recebi pessoas do núcleo Guaporé, recebi pessoas do grupo Duque de Caxias, recebi pessoas do grupo Sergipe, Araguaia, Piauí, Vila Recreio.
de vários bairros. E aí, sempre perguntava para as pessoas, pessoal, veja só, a polícia tem uma limitação.